Vamos continuar o nosso segundo Fórum Paulista de Perícia Contábil, e nós teremos um painel agora em que nós vamos transmitir um conteúdo jurídico e contábil a respeito de fusões e aquisições, como esse tema é resolvido num tribunal arbitral. Nós vamos chamar pela ordem de apresentação a doutora Mônica Mendonça Costa. Ela possui mais de 15 anos de experiência como advogada do Tosini Freire, tendo integrado sempre o time de contencioso e arbitragem do escritório, e é parte do time multidisciplinar de contencioso administrativo e judicial, e mantém estreita parceria com os times de direito administrativo, compliance e investigação, atuando nos desdobramentos judiciais de questões decorrentes de licitações, contratos administrativos e investigações. Vamos receber a doutora Mônica Mendonça Costa. Tá bem. A segunda a fazer a apresentação vai ser a perita, a doutora Alessandra Ribasseco. A Alessandra é contadora, administradora de empresas, pós-graduada em perícia contábil pela FECAP, em administração contábil e financeira pela FAAP, 15 anos de experiência profissional e ampla atuação na área de perícia contábil e financeira. Presta serviços na elaboração de pareceres técnicos, assistência técnica e cálculos de liquidação. Atua junto a escritórios de advocacia em questões relacionadas a direito empresarial, bancário, tributário e societário. Vamos receber a doutora Alessandra Ribasseco. Cadê você? A terceira painelista é a doutora Eliane Cristina Carvalho, advogada com pós-graduação em responsabilidade civil, direito contratual e em administração, sócia no escritório Machado Meyer Advogados, é especialista em prevenção e solução de litígios cíveis, com grande experiência em gerenciamento de crises. Seu trabalho envolve arbitragens comerciais, nacionais e internacionais. Atua com habilidade em eventos críticos e de grandes proporções, lidando com situações complexas que envolvem a condição estratégica dos litígios arbitrais ou judiciais. Recebemos a doutora Eliane Carvalho. A quarta painelista, completando o time feminino que muito nos orgulha aqui no CRC, nós estamos fazendo um painel de perícias contábeis, e a renovação não é só na juventude das nossas painelistas, mas também é por serem as painelistas, as palestrantes. A doutora Juliana Badio Inácio, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela faz questão que conste isso para a gente saber que ela é estrangeira, ela é gaúcha. Advogada, é sócia da Simonágio Perícias e atua em todas as áreas de formação, nas áreas de perícias de natureza contábil e econômica, aplicadas em atos de gestão, prova em juízo, prova e apoio técnico em arbitragens e sustentação de temas técnicos perante o servidor público. E eu tenho honra de trazer a Juliana Badio aqui, minha colega, para o nosso. Vamos recebê-la. E o último painelista, o doutor Maurício Almeida Prado, sócio de L.O. Batista Advogados, doutor e mestre pela Universidade de Paris, Paris 10, mestre pela Universidade de São Paulo, membro do Conselho de Administração da Lopes Brasil e membro do Conselho Fiscal da São Martinho, ambas sociedades por ações listadas no Novo Mercado. Bem-vindo, doutor Maurício. O nosso painel vai tratar de perícias em fusões e aquisições. E, juntamente com a informação de direito, e que iniciará a exposição, virá em seguida uma exposição de qual seria a investigação técnica, a investigação contábil, para dar suporte àquela questão de direito. E, por fim, isso acontecerá para ajuste de preço, retificação de preço, e aí, por fim, a visão do tribunal arbitral em como dirimir
esse universo de informações. E também tentar colocar aqui com tranquilidade que as questões técnicas controversas podem ser resolvidas na audiência, no esclarecimento, na obtenção dos conceitos econômicos e contábeis. Nós vamos começar então com a doutora Mônica Mendonça Costa. Bom dia a todos. Obrigada, Silvia, pelo convite. Achei muito oportuna essa ideia de fazer um painel com os profissionais de contabilidade, os advogados. Esse é um tema de arbitragem, fusão e aquisição que a gente não caminha sozinho, de forma alguma, né? A maioria, a grande parte das questões que a gente trabalha em arbitragens de M&A, elas são necessariamente questões de contabilidade, né? Então, a gente sempre precisa caminhar junto. Então, achei muito obrigada por me convidar para participar. O tema que eu vou falar são sobre os fundamentos jurídicos do ajuste de preço em contrato de M&A, né? Então, assim, para falar sobre esse tema, eu pensei em utilizar os conceitos de direito civil, que são os conceitos aos quais a gente se recorre do ponto de vista jurídico, para falar sobre ajuste de preço. E, obviamente, o primeiro deles é o preço, né? Então, o preço é meio que óbvio do ponto de vista comercial, que o preço é essencial a qualquer compra e venda, mas ele é tão essencial que ele também assume essa qualidade do ponto de vista jurídico. Não existe compra e venda sem determinação de preço. Então, a vontade das partes em realizar um negócio, a existência de uma coisa determinada que vai ser objeto da compra e venda e a determinação do preço. São 3 elementos essenciais de qualquer compra e venda pela lei civil. E o preço, ele tem sempre que ter uma expressão monetária. Preço é dinheiro. Se não for dinheiro, não é o negócio jurídico, não é compra e venda. Se for coisa, é permuta, né? Se o preço for uma outra coisa, é permuta, não é compra e venda. E esse preço tem que ser sempre determinado ou determinável. Então, a lei permite que o preço seja, de fato, ajustado, desde que as partes acordem nos critérios de ajuste desse preço. A questão do acordo das partes em relação ao preço também é um elemento essencial da compra e venda. Se em um contrato de compra e venda for ajustado que caberá apenas uma das partes a fixação do preço, essa compra e venda ela é tida como nula pela lei civil. Então, ambas as partes têm que chegar a um acordo em relação ao preço. O preço tem que ser um preço real, verdadeiro. Se for um preço irrisório, essa compra e venda será caracterizada como uma simulação, como uma fraude. Então, são todos esses os requisitos que giram pela lei em torno do preço. E também o próprio Código Civil prevê que o preço possa ser fixado por terceiros. Se as partes não chegarem a um consenso, que esse preço possa vir a ser fixado por terceiros de acordo com determinados critérios que têm que ser estabelecidos no contrato de compra e venda. E a gente vê, de certa forma, não é muito, eu vou dizer que não é comum, mas também não é uma figura absolutamente estranha em contratos de M&A em que existe um fechamento bastante diferido em relação ao pagamento de preço, em que as partes devam apresentar laudos contábeis e que, se não chegarem a um acordo em relação ao valor, se determinará um terceiro contador que possa, então, examinar aqueles 2 laudos e indicar qual que seria o valor da parcela do preço. Isso acontece, não é tão frequente, mas também não é absolutamente incomum. Bom, então,
pode ser fixado por arbítrio de terceiro, e a possibilidade de fixação segundo critérios ou parâmetros. E aí é que geralmente entra a parte de ajuste de preço em contratos de M&A. Bom, então o que é o ajuste de preço? Aqui eu estou falando um pouco do que a gente combinou do nosso painel, é que nesse aspecto a gente falaria apenas e estritamente sobre o ajuste de preço, que é aquele decorrente das cláusulas contratuais. O ajuste de preço decorrente da lei, a Eliane vai falar um pouquinho, e também aquele ajuste de preço decorrente de alguma violação contratual. Aqui é o ajuste de preço, que é estritamente aquele que está previsto na cláusula contratual de ajuste de preço. Bom, as condições do ajuste se caracterizam também como um termo jurídico, que é a condição, que é um evento futuro e incerto. A gente não sabe se efetivamente vai ocorrer. Então, por exemplo, se haverá alguma variação em relação ao endividamento da empresa, se haverá o atingimento de determinadas metas financeiras que vão gerar o direito a um ajuste para cima no preço, que geralmente vem pago como earn-out para os vendedores. E essa é uma das cláusulas que sempre dá problema em arbitragem, né? Toda arbitragem M&A tem questão de ajuste, tem o earn-out ali no meio da discussão. Se tiver earn-out previsto no contrato, vai para arbitragem, geralmente. Sempre existe uma discussão a respeito disso. E por que a gente faz, né, a cláusula de ajuste de preço nos contratos de M&A? Porque são contratos mais complexos, são contratos em que, na maioria das vezes, são precedidos da auditoria, em que existe o fornecimento de todas as informações financeiras sobre a empresa, as informações a respeito de qual é o endividamento da empresa, quais são os ativos, a estimativa de passivos. Isso é apresentado para que o comprador faça a sua avaliação de risco e sua decisão de investimento, e também para que auxilie a fixação do preço. Mas, de fato, ele vai ter conhecimento sobre todos esses elementos depois que ele assumir o controle da empresa. Então, existe um diferimento, na maioria das vezes, da fixação do preço pela cláusula de ajuste de preço. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de cláusulas todos resultaram em arbitragem. Esse daqui tem uma fixação de um preço máximo, né, para o valor das cotas, que era o de 47 milhões, né, esse é o preço máximo de compra. E aí, desse preço máximo de compra, como que ele é fragmentado? Uma parcela inicial de 34 milhões, da qual será deduzida o valor de endividamento da empresa, certo? E que depois será novamente reajustado de acordo com as previsões da cláusula 3.6, né? Então, como que se vai fazer o ajuste desses 34 milhões que vão ser pagos para o vendedor? E depois um valor de 7 milhões, que é o valor que vai ser depositado numa escrow account, que também é uma previsão muito comum nos contratos de M&A. Uma parcela do preço o comprador deposita numa conta garantia, que ficará vinculada ao contrato e que, a depender de contingências que vierem a ser materializadas no futuro, será utilizada para pagamento dessas contingências, se forem anteriores à compra, ou posteriormente serão liberadas para o vendedor, né? E o earn-out, que é aquele prêmio que o vendedor ganha em relação ao preço, se o desempenho da empresa chegar aos patamares que forem convencionados no contrato. Então, esse é um exemplo de cláusula de ajuste de preço, que tem a questão do endividamento da empresa, a verificação do endividamento da empresa, a conta garantia e o earn-out. Então, essa daqui já é uma cláusula com earn-out, né, com um cálculo um pouco mais simples de como vai ser feito o earn-out do vendedor, uma compra e venda relacionada a veículos, uma empresa que lida com veículos, e como que vai ser feita esse cálculo de earn-out. E aí, mais um exemplo.
Aqui também mais uma cláusula de preço, uma cláusula de variação de preço com previsão de earn-out e com base no lucro líquido ajustado futuro. Então, esses são, assim, exemplos bem corriqueiros de contratos de M&A. Todos resultaram em arbitragem, todos tiveram discussão sobre como calcular e que parâmetros utilizar em relação a esses critérios que foram definidos no contrato. Então, pela experiência, a gente pode dizer que os casos que contém de M&A com ajuste de preços, que mais as questões que sempre são discutidas em relação ao ajuste são o earn-out, qual que é o grau de endividamento da empresa, fluxo de caixa, são questões que sempre vêm à tona. E o procedimento, geralmente, como é que é? Depois de feita, né, a aquisição da empresa e a verificação da contabilidade da empresa, o comprador vai preparar, a empresa prepara um relatório de demonstração financeira, submete esse relatório ao vendedor e diz, olha, encontrei esses números e, portanto, de acordo com o contrato, eu entendo que o preço tem que ajustar para baixo em tanto. E aí o vendedor responde dizendo, não concordo com a forma como você classificou determinados itens, e responde dizendo que não é devido o ajuste para baixo, mas que, na verdade, é devido um ajuste para cima. E aí começa a troca de notificações que acaba resultando em uma arbitragem. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Vou passar a palavra agora para a Alessandra, e aí entra a parte que a gente não caminha sozinho, de como que a gente precisa e muito da ajuda de vocês. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Estou bem feliz de estar participando aqui desse painel de peso, né? E agradecer o Silvio pelo convite, agradecer a presença de todos, quem está aqui na plateia, quem está nos ouvindo pela internet. Então, é um prazer muito grande poder estar compartilhando uma pequena experiência aqui com vocês. E, como a doutora Mônica falou, deixa eu ver para que lado que eu tenho que ir, né? Fui certo agora? Como a doutora Mônica falou, o jurídico caminha junto com o contábil, né? E a minha parte vai tratar das análises contábeis dentro do ajuste de preços em fusões e aquisições. Bom, fusões e aquisições, ela tem um ciclo de vida. E é um ciclo de vida que começa, geralmente, com os atos preparatórios, que aí eles fazem questões de confidencialidade, modelagem de negócios, etc. A due diligence, que o Silvio, inclusive, já tinha até comentado, né? Consultoria, né, Silvio? Uma auditoria para saber como que está a empresa. Na sequência, a gente pode ter as negociações contratuais, que, de fato, entram nos estudos do contratos e acordos de acionistas, instrumentos acessórios, até a assinatura do contrato, que nem a doutora Mônica comentou, que é o momento onde houve a definição do preço e onde houve a descrição da cláusula de ajuste do preço. E ele é conhecido como signing. Depois, eles passam para o fechamento, que é a formalização da compra e venda, onde há o pagamento efetivo e a transferência formal da titularidade. Só que, entre a assinatura do contrato, e aqui eu queria ver se tinha um pointer, né, que eu não sei onde é que está, mas entre a assinatura do contrato e o fechamento, a gente tem um gap de tempo, que é chamado de pré-closing, ou período de avaliação, que é a condução normal da empresa. Porque entre você assinar o contrato e você, de fato, receber a titularidade, a empresa continua rodando naturalmente, comprando, vendendo, pagando funcionário, e assim por diante. Nesse período da assinatura, foi tirada uma foto da empresa, dizendo, olha, a empresa é assim, nesse momento. Na hora dessa foto, algumas estimativas foram levadas em consideração pelo comprador, para poder definir, inclusive, o próprio preço.
Será que essa foto é mantida na data do fechamento? Não necessariamente, porque muitas coisas podem acontecer, inclusive como os exemplos trazidos aqui pela doutora Mônica. Então, o que nós devemos tomar cuidado e o que o comprador e o vendedor levam em consideração, que lá na frente é analisado contabilmente? Atividades relacionadas à operação, que vai afetar o quê? O nível do capital de giro. Então, o nível de capital de giro, de um lado, nós vamos observar o volume de caixa, seus equivalentes. Temos que também analisar o contas a receber e os estoques. Os estoques, até a assinatura do contrato, ele pode ter um nível normal que, durante o período pré-closing, pode haver uma alteração bruta, para menos ou para mais, e que vai afetar o capital de giro. Do outro lado, nós temos os fornecedores. Então, eu posso ter uma prorrogação, uma antecipação de pagamento do fornecedor que pode afetar novamente, né, o meu capital de giro. Obrigações fiscais, outras obrigações ou qualquer outra conta que possa aparecer do outro lado do balanço. Então, vamos imaginar que nós temos, que a empresa tem uma operação que tem um resultado atrelado a um determinado prestador de serviço. Até a assinatura do contrato, esse prestador de serviço tinha um custo, né, um contrato assinado com a empresa, que geraria um determinado resultado. Depois da assinatura do contrato, ele pode vir para a empresa e dizer, olha, eu vou precisar aumentar o meu valor, porque uma série de questões políticas, econômicas, internas, etc. e tal, e que eu não posso mais manter esse preço. Se for um prestador de serviço que a empresa não tem condição de abrir mão e ela vai ter que aceitar o aumento desse custo, isso vai afetar o resultado dessa determinada operação, que vai necessariamente afetar o nível do capital de giro que foi previamente identificado pelas partes. Outro item de atenção é relacionado às atividades de financiamento. Como, novamente, a doutora Mônica colocou, e inclusive estava expressamente determinado na cláusula, né, doutora Mônica? Nós temos o nível de endividamento. O nível de endividamento, toda empresa tem a sua estrutura de capital, né? Percentual de capital próprio, percentual de capital de terceiros. E no ato da assinatura, na foto, é identificado um determinado nível e as partes combinam. Ah, vamos combinar que esse nível não pode ultrapassar 2 vezes o EBITDA, por exemplo. Mas, o que pode acontecer de novo no pré-closing? Pode acontecer uma desvalorização cambial. Coisa que nem acontece aqui no Brasil, né? Acho que isso só acontece lá na Noruega. Não temos esse problema, política, etc. Se a empresa tiver um financiamento muito alto, vinculado a dólar, o que vai acontecer? Se ela não tiver hedge, ela vai aumentar ou diminuir o endividamento? Aumentar o endividamento dela. Esse aumento de endividamento vai causar o quê? Uma alteração no nível que eles tinham combinado lá na assinatura do contrato. Então, de novo, requer, na data do fechamento, um ajuste no preço combinado. Um outro ponto de análise e de cuidado que é tomado é com relação às atividades de investimento, não tão corriqueiros como o capital de giro e o endividamento, mas o nível de investimento, por exemplo, no imobilizado. Até a data da assinatura, houve um registro de imobilizado, então a gente imaginava que tinha investimento de imobilizado de X, mas por qualquer questão não houve um registro adequado da depreciação e esse valor foi ajustado no pré-closing e isso afeta o nível determinado inicialmente na foto da empresa e, portanto, também afetaria o ajuste de preço. Um outro, não menos importante, e até também colocado pela doutora Mônica, são os ativos e os passivos contingentes. Infelizmente, né, nós sabemos, quem tem empresa aqui, que é mais passivo do que ativo contingente, né? Mas, até um caso não muito distante, né, o que aconteceu? Aconteceu algumas alterações de precedente com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS.
Então, as empresas que entraram com as demandas anteriores ao signing, por exemplo, a assinatura do contrato, passaram agora, por exemplo, no período da avaliação, no período do pré-close, a ter esse direito. E aí, isso foi... quem que entrou com a ação foi o vendedor, então pode ser um requerimento de valor para cima, né? Porque ele foi um dos que teve, vamos dizer assim, teve direito a esse êxito. Por outro lado, como o passivo ainda é uma questão que nos abala muito mais, e provavelmente em algumas empresas isso pode ser até mesmo um ponto de atenção maior, que são as demandas relacionadas em âmbito civil, tributário, que é uma questão sempre complexa, né? E o trabalhista, eles podem estar vinculados a essa conta garantia. Nossa, vamos dar uma de aqui, né? Vinculado à conta garantia, que é a escrow account, porque ele pode estar, a gente pode conseguir fazer o ajuste desses passivos durante o período do pré-close, entre a assinatura e o fechamento, ou eventualmente ele pode ser até objeto de cláusula exclusiva, porque demanda um cuidado mais especial ainda. Então, imaginem agora vocês a questão das práticas contábeis. E aí? Afetam o preço? Elas podem ou não afetar o ajuste de preço. Vamos pensar num exemplo relacionado a um passivo. Quando eu tirei a foto da empresa, eu tinha um determinado endividamento registrado no não circulante, ou no nosso longo prazo antigo, e suponha que ele não estivesse adequadamente registrado. Ele fosse, na verdade, endividamento de curto prazo. No período do pré-closing, a gente tem que fazer esse ajuste. Então, naturalmente, eu tenho um efeito contábil, porque eu saio do não circulante e vou para o circulante. E também tenho o quê? Um efeito econômico. Porque o que aconteceu? Eu tive que pagar um valor que eu não estava contando que eu pagaria. Porque, se é curto prazo, ele vence quando? Dentro de 1 ano, 360 dias. Se eu estou no período da avaliação, no pré-closing, esse período pode durar de 6 meses a 1 ano. Se eu estava imaginando pagar no longo prazo, agora eu vou ter que ir lá e desembolsar efetivamente. Então, é muito claro o meu efeito econômico e, necessariamente, o meu ajuste do preço no fechamento. E se eu estiver falando dos créditos de liquidação duvidosa? Vamos imaginar que a empresa, no transcorrer natural dela até a assinatura do contrato, ela adotava uma prática de 180 dias. Ok. Depois da data da assinatura, por algum motivo, ela resolve ou diminuir para 90 ou aumentar para 210 dias. De novo, um efeito contábil, ele é claro. E o efeito econômico? Será que teremos um efeito econômico que efetivamente vá nos propiciar um ajuste no fechamento do contrato? Esse é um ponto de lembrete para a gente poder discutir também no final do painel. Então, mais uma vez, obrigada a todos. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Eliane. Vai alcançar? Você que vai alcançar ou tem que ficar aqui perto? Acho que... Bom... Bom dia a todos. Eu queria começar novamente agradecendo ao Silvio pelo convite, por fazer parte desse evento e por integrar um painel que talvez discuta um dos temas mais interessantes nos dias de hoje nas arbitragens envolvendo contratos de fusões e aquisições. Hoje de manhã, quando eu estava preparando essa apresentação, me ocorreu que quando o Silvio dividiu e atribuiu os temas e a ordem dos temas nesse nosso painel, ele fez também na ordem de carinho e apreço que ele tinha pelos palestrantes advogados. Ele gosta muito mais da Mônica e muito menos
de mim, menos ainda do coitado do Maurício, porque pelo menos a Mônica tem dispositivos contratuais que podem ajudá-la na solução da disputa. No meu caso, não tem dispositivo nenhum, não tem cláusula nenhuma para me ajudar, mas aconteceu alguma coisa que desequilibrou o preço daquele contrato, e a gente junta tudo isso num bolo, entrega para o Maurício e fala para ele: decide, o senhor é o árbitro. Então fica bem claro que ele escolheu a dedo os palestrantes. Nós estamos diante da insondável alma feminina. É sempre fascinante. Bom, é só uma brincadeira para dizer que quando a gente está falando do ajuste de preço, a revisão do preço, etc., quando a gente tem cláusulas contratuais, é óbvio que a gente pode enfrentar no Poder Judiciário ou diante de tribunais arbitrais divergências de interpretação e divergências de cálculo nessas cláusulas contratuais. Mas é óbvio que a cláusula é um norte e ela ajuda na solução daquele problema. Agora, imaginem os senhores que não têm efetivamente uma cláusula contratual, mas por alguma razão o preço daquele contrato se desequilibrou demais. Talvez a gente tenha duas grandes possibilidades para essa discussão. A primeira delas é uma em que nenhuma das partes contribuiu para aquilo, aconteceu algum evento extraordinário, imprevisível, algum fato externo que não é de responsabilidade das partes, alterou significativamente a base do negócio e vai ser necessário levar essa discussão para um tribunal arbitral para se decidir se o negócio vai ser desfeito em razão desse fator extraordinário ou se eventualmente é um caso de abatimento do preço, redução do valor daquela transação. Ou então um outro grande grupo, que é o grande grupo dos atos ilícitos, que é aquela famosa hipótese de comprar gato por lebre, né? Efetivamente, nesses casos de ato ilícito, nós estamos falando necessariamente de violações de alguns dispositivos de lei ou ainda assim violações do próprio contrato. Nessas disputas que serão submetidas ao Poder Judiciário ou a um tribunal arbitral, vai ser extremamente importante avaliar o comportamento das partes, como é que aquelas partes se comportaram, qual foi a quantidade de informações disponibilizadas pelo vendedor, qual foi a quantidade e a qualidade de informações analisada pelo comprador, houve due diligence, não houve due diligence, como é que foi a avaliação, como é que as partes discutiram a formação de preço daquela transação de M&A. Então, basicamente, embora a gente não tenha uma cláusula que norteie aquele ajuste de preço, muito provavelmente o advogado vai ter que passar pelas cláusulas de declarações e garantias. No anglicismo do mundo de M&As, de fusões e aquisições, a gente chama das cláusulas de reps and warrants. São as representações, ou melhor, as declarações a respeito de fatos passados e presentes, declarações de veracidade, que aqueles fatos são verídicos no momento em que aquela transação foi celebrada. E as garantias. Garantias significam as assunções de responsabilidade a respeito daquela informação que é fornecida no momento da celebração do contrato. Então, terá que se verificar se há ou não há violação das declarações e garantia, e, obviamente, a gente levará essas violações de declarações e garantia, aos artigos de lei, às violações à lei, para que a gente possa deduzir esse pedido, um pedido de indenização ou de revisão de preço perante um tribunal arbitral. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas violações, nós teremos que verificar de que maneira essas violações aconteceram. Elas podem ter, a gente pode ter graus de ilicitude, né? A gente pode ter uma ilicitude extremamente grave, são as situações de dolo comissivo, né? O vendedor, ele tinha a deliberada intenção de mentir, ele forneceu informações falsas a respeito daquela empresa. Ou por omissão, ele deliberadamente ocultou fatos que, se fossem de conhecimento do comprador, ele poderia não ter comprado, ele poderia ter comprado por preço inferior, ou ele poderia ter comprado em outras condições, com outras cláusulas contratuais. A gente pode ter eventos de culpa grave, então eventos em que se assumiu o risco de não transferir aquelas informações que também poderiam modificar o comportamento do comprador no momento da celebração
daquela transação. E podem ter hipóteses, sim, em que, de negligência, por exemplo, o vendedor tratava mal as informações da companhia, não tinha informações organizadas, disponibilizou mal, não conseguiu passar informações suficientes. E podem ter os casos de vício redibitório mesmo, em que nenhuma das partes conhecia aquele problema e, efetivamente, aí nos casos nos prazos decadenciais de vício redibitório, é possível sim pedir, então, a anulação são hipóteses mais raras, mais difíceis no mundo do M&A, mas poderia existir a possibilidade de pedir o desfazimento do negócio ou abatimento do preço em casos de vício redibitório. Eu vou tentar trazer isso um pouquinho para o caso concreto e para a realidade de vocês. Imaginem uma transação em que as partes tenham estabelecido o preço de compra de uma empresa em múltiplo de EBITDA. Então, uma companhia que tinha um EBITDA de 5 milhões de reais, e as partes concordaram, uma transação supervalorizada, num múltiplo de 10 vezes EBITDA daquela companhia, a companhia avaliada em 50 milhões de reais. Existiu uma declaração e garantia do vendedor de que a contabilidade da empresa refletia todos os princípios contábeis, que ela estava absolutamente adequada, com todas as escriturações feitas de maneira perfeita. Da mesma forma, o comprador declarou que fez due diligence, que tinha uma empresa verificando todas aquelas contas e que analisou todos aqueles documentos. Mas, enfim, entrou na empresa, pagou o preço, entrou na empresa e verificou, olhando cartões de pontos e o dia a dia daquela companhia, que aquela companhia, os antigos administradores deixavam de contabilizar e deixavam de pagar as duas coisas, deixavam de contabilizar e deixavam de pagar verbas trabalhistas decorrentes de lei, que, se corretamente escrituradas, levariam a um EBITDA inferior, que, obviamente, multiplicado por 10, daria um preço inferior. Obviamente, ele olha para aquele preço e fala, esse preço está errado. E aí, o que ele vai levar para o tribunal arbitral? E aqui vem a dificuldade, já fica a pergunta para o Maurício, para ele sair dessa. Do que é que a gente vai estar falando? Nós estaremos falando de uma diminuição de preço mesmo, 10 vezes aquele valor pago a maior, porque aquele EBITDA estava errado, e modificação do preço de toda a transação, ou nós estaríamos falando de um direito de indenização daquela verba que deixou de ser paga para aqueles funcionários, no momento em que aqueles funcionários eventualmente reclamassem o pagamento daquela verba. São duas coisas completamente diferentes. Então, muito provavelmente, quem comprou gato por lebre pode dizer, não, eu olhei para essa companhia, se eu soubesse o EBITDA correto dela, eu teria pago muito menos. Mas será que ele comprou mesmo aquele EBITDA pensando em cada uma daquelas linhas? Ou ele fez uma análise global a respeito das possibilidades daquela empresa, como é que ela estava posicionada no mercado? Ele estava preocupado especificamente com aquelas verbas de EBITDA, ou aquele valor da transação de 50 milhões era um valor de mercado mesmo daquela companhia e ele só teria direito à indenização das verbas trabalhistas eventualmente não pagas. Então, essa é uma discussão que se coloca com frequência perante os tribunais arbitrais nesse tipo de cláusula de violação de declaração e garantia. Um ponto que eu queria ressaltar para vocês é a respeito da materialidade dessa violação de declarações e garantias. Pode acontecer, por exemplo, de vocês se depararem com uma violação de declaração e garantia, podem ter problemas de fato na companhia, mas isso não ser material ou daí não se refletir em um prejuízo efetivo e um dano para a companhia. É importante dizer que a doutrina, a legislação brasileira, ela não permite indenização sem dano. Então, pode acontecer violação de declaração e garantia, alguma incorreção na transação, mas isso efetivamente não resultar em um direito de indenização ou revisão de preço. E aí, até muito rapidamente para encerrar, existem os eventos imprevisíveis. Nenhuma das partes quis aquele evento, mas aqueles eventos aconteceram. Quando o Silvio me apresentou, ele falou que eu trabalho bastante em eventos críticos, enfim, eu vou usar algum deles para exemplificar efeitos adversos relevantes que poderiam eventualmente modificar entre signing e closing uma transação. Então, os senhores imaginam que a LAN
estivesse comprando a participação que ela tem hoje em dia na TAM, às vésperas daquele acidente que aconteceu em Congonhas. Os senhores imaginam, obviamente, acidentes acontecem, tinha um signing e houve aquele acidente aéreo. Imaginem como o preço daquela transação pode ter se modificado e o quão difícil seria essa discussão perante um tribunal arbitral para que se ajustasse aquela transação, para que ela passasse a refletir a realidade, na medida em que houve aquele acidente, muito provavelmente a imagem da companhia e o valor dela podem ter sido afetados. Ou um outro exemplo, eventualmente, enfim, o acidente, imaginem que a Samarco tivesse à venda às vésperas do acidente que aconteceu com a barragem dela no município de Mariana. Imaginem um contrato assinado, aquele evento acontece. Seria, então, causa de desfazimento completo do negócio ou, eventualmente, de abatimento do preço? Enfim, todas essas são discussões que agora eu passo para o Maurício para ele resolver. Obrigada. A Juliana primeiro. Bom dia a todos. A parte que me incumbiu aqui depois da brilhante explanação aqui da doutora Eliane é falar sobre os temas, aspectos da perícia contábil relacionados à retificação de preço. E um dos primeiros aspectos relacionados a esse tema existe uma quantificação, uma apuração desse dano. Dano este que a doutora Eliane colocou aqui. E aí eu faço uma primeira indagação. Esse dano foi sofrido pela sociedade ou o comprador que sofreu esse dano, quando a gente fala de retificação de preço? Então, um dos primeiros aspectos a serem considerados é de que quem sofreu o dano e precisa ser remunerado é o comprador da empresa. É quem pagou a mais um preço superavaliado por conta de uma previsão de geração de caixa futura que não vai se realizar, por conta de algum evento, intencional ou não, que aconteceu e que modificou, que precisa ser modificado daquele preço. E quando se fala de retificação de preço, a própria palavra retificação já nos remete a uma modificação, mas modificação de algo que já existe. Então, o técnico, o perito, o contábil, ele precisa se atentar de não criar nada. Aqui a gente já tem uma matriz de preço que já foi definida lá no contrato. As partes já definiram as premissas que elas usaram para para calcular esse preço. Então, o perito contador, ele precisa ter ciência de quais foram as premissas usadas para o preço. Alguns contratos, muitos contratos, eles já trazem isso como anexo, tem uma memória de cálculo ou mesmo uma informação na cláusula contratual informando qual foi o método utilizado, qual foi a premissa utilizada. Nos casos onde o contrato não tem esta informação, a parte precisa suprir ou o perito precisa buscar esta informação. Qual foi a memória? Cadê a memória de cálculo? Quais foram as premissas que foram utilizadas para a definição deste preço? Quando a gente fala de avaliação de sociedade, a gente fala de método de avaliação de sociedade que o perito contador precisa ter conhecimento, a gente só tem um método de avaliação de sociedade, que é o fluxo de caixa descontado. É ele que traz uma previsão de geração de caixa futura, trazida a valor presente por uma taxa de desconto financeiro e de risco. É o fluxo de caixa descontado que avalia aquela empresa, a expectativa de geração de caixa futura daquela empresa. Então, ele é que faz uma avaliação mais fidedigna em relação a quanto vale aquela sociedade. Uma outra premissa que é utilizada aí para formação de preço é o múltiplo de EBITDA, mas múltiplo de EBITDA não é método de avaliação de sociedade. O múltiplo de EBITDA é um método comparativo. Por quê? Porque o múltiplo, ele não é obtido mediante análise daquela sociedade. O múltiplo é obtido por comparação de outras sociedades que tenham mesma natureza e mesmo porte daquela sociedade que está sendo avaliada, mas
eu estou usando um número que é de outra empresa e aplicando nesta. Se isso vai dar certo ou não, ok, só o futuro vai dizer, porque a gente está falando de expectativa de futuro. Então, é importante ter esse conceito de que o método de avaliação de sociedade é só fluxo de caixa descontado. O múltiplo de EBITDA é instrumento comparativo e ele tem, em si, dois elementos. Um subjetivo, quando a gente fala de futuro, né? Ninguém pode garantir que aquilo realmente vai acontecer no futuro, e um dado objetivo que se extrai do EBITDA, que não é tão objetivo assim. A doutora Eliane já trouxe um exemplo aí mostrando que o EBITDA nem sempre ele é tão engessado e ele pode ser modificado. E o que eu entendo necessário trazer para os senhores são exemplos de casos onde a gente verá que o EBITDA nem sempre é tão objetivo assim. Então, serão 3 exemplos que eu trarei. Na casuística 1, nós estamos falando de uma empresa que era locadora de instalações. E ela constatou que os metros quadrados disponíveis para locação são menores do que os metros quadrados declarados no contrato. É evidente que aquela geração de caixa futura que foi projetada, e que foi projetada mediante fluxo de caixa descontado, não vai se realizar. Então, aquele valor de empresa que inicialmente tinha sido calculado, não vai acontecer. Nesse caso, nós temos um dano que os compradores sofreram, porque eles pagaram por um ativo que não vai gerar o valor econômico que foi projetado e pago. Esse é um caso típico para mostrar que o dano, quem sofreu foi o comprador e não foi a sociedade. Porque, neste caso, a sociedade sempre teve à disposição os mesmos metros quadrados para locação. Então, a sociedade não sofreu dano. Mas o comprador, sim, ele pagou a mais por conta de uma declaração dada em contrato de que os metros quadrados disponíveis eram maiores do que aqueles que efetivamente estavam à disposição da empresa. Então, este é um primeiro caso onde o EBITDA vai sofrer uma alteração aí em função dessa receita que não vai acontecer por conta dos metros quadrados disponíveis. No caso 2, nós temos um preço que foi contratado com base em múltiplos de EBITDA de um ano específico, do ano de 2011. Depois da conclusão do negócio, e aí aqui muito para nossa área aqui, né, da perícia contábil, esse comprador identificou despesas que foram registradas em 2012 na conta de ajuste de exercícios anteriores. Então já vem uma primeira dúvida. Será que essas despesas registradas no ano de 2012, lá na conta de ajuste de exercícios anteriores, tem uma parcela dessa despesa que é do ano de 2011, de competência 2011, e que impactaria o EBITDA, que foi a base para o preço contratado? Então, esse é o trabalho da perícia contábil, né? Esse foi o trabalho da perícia de analisar muitos casos, o próprio razão contábil, o histórico do lançamento, nesse caso, trazia as informações da competência do lançamento contábil, mas em outros casos não. Então, necessário buscar o documento que deu base para o registro contábil, onde é que está a nota fiscal, a ordem de compra, ou as informações, todas as informações necessárias para que se identificasse qual era a competência daquela despesa. E aí, isolando, depois de identificado todas as despesas de ajuste que estavam na conta de ajuste de exercícios anteriores, identificando o exato período que era a competência daquele ano, que era 2010, 2009, é possível a gente isolar o ano de 2011 e oferecer essa informação para o tribunal arbitral para poder decidir. Tá bom, essa despesa que foi postergada para o ano de 2012, mas que era competência 2011, deve ser ajustada no preço ou não? Aqui também a conclusão técnica que a gente pode oferecer é o dano dos compradores, porque havia uma expectativa de geração de caixa futuro que foi superavaliado.
eu inflei aquele EBITDA, deixando para as despesas de 2011 para serem contabilizadas em 2012. Então é evidente que isso tem uma afetação no preço, o comprador não conhecia essa informação, não tinha essa informação e conheceu depois. No nosso terceiro exemplo, que vem com um preço também contratado com base em múltiplo de EBITDA. E aqui é uma característica diferente, porque na data do fechamento do contrato, o comprador ele assumiu um passivo imediatamente. Mas eles deixaram, foi co-contratado, a cláusula contratual dizia que, com base em uma performance futura de 2 anos subsequentes, seria apurado um EBITDA. E aí, se o EBITDA fosse positivo, por conta da performance que aquela empresa atingiu, quem vendeu a empresa teria uma participação. Então, o vendedor entregou a empresa, só que o preço ia ser calculado com uma data futura. Então, quem apurou o EBITDA já era o vendedor. Quem estava com posse da contabilidade da empresa e que tinha as informações. E nesse ano, que até era o ano de 2015, a gente está falando de um preço contratado em 2013 e o EBITDA calculado em 2015, nesse ano de 2015 ocorreram despesas de assessoria e consultoria que foram pontuais e de valor relevante, mas que aconteceram somente naquele ano e que não iriam mais se repetir no futuro. Então, você tem uma despesa relevante que acontece no ano do EBITDA da base para o preço e que não vai acontecer no futuro. Não vai se repetir, ou não existe a expectativa de que ela se repita. E aí vem uma questão que é bem polêmica aí em relação a não recorrências. As não recorrências, elas devem ser excluídas ou não quando a gente está falando dessa definição do preço e de retificação do preço? Essa exclusão em relação a não recorrências, ela tem que constar de forma expressa no contrato ou não? Então essa é uma segunda indagação. Por que isso? Porque quando a gente fala de EBITDA, o EBITDA na forma da instrução 527 de 2012, nós estamos falando do lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse é o conceito do EBITDA puro. Mas as partes sabem disso quando elas vão contratar? De que as não recorrências não são excluídas quando a gente fala só a palavra EBITDA? Porque EBITDA, isso é um termo mais técnico, né? Mas do nosso dia a dia aí da perícia contábil. Mas se não está expresso no contrato, eu posso ajustar? Existe o EBITDA normal, existe o EBITDA ajustado. EBITDA ajustado, as partes podem ajustar entender quaisquer outros ajustes e que entendam que aquilo deve ser considerado na base do preço. Mas isso já faz parte da definição de EBITDA ou deveria estar no contrato? Então, aqui existe, evidente, um debate tanto técnico, né, da definição do EBITDA e o que entra ou não entra nessa definição do EBITDA, mas também tem uma questão jurídica, né, que também precisa ser discutida entre o EBITDA, que é o EBITDA normal, ou o EBITDA saneado de não recorrência, das não recorrências que não vão acontecer no futuro. Neste caso, o que eu trouxe aqui de conclusão técnica, nesse caso não é um dano que o comprador sofreu, porque já quem calculou já foi o próprio vendedor. Então aqui quem calculou foi o próprio comprador, então é um dano sofrido pelos vendedores que entregaram a empresa, só que aquela expectativa de geração de caixa futura estava subavaliada, porque essa despesa não iria acontecer mais no futuro. Então, Maurício, fica mais uma provocação aqui. Só a Mônica que não te deixou nenhuma provocação, mas isso acaba sendo decidido mesmo pelos árbitros, não tem como, né? Então, são esses os pontos que eu queria trazer, e aí deixo a palavra agora para o Dr. Maurício falar a visão do árbitro aí diante de todos esses temas complexos aí de ajuste e de retificação de preço, Dr. Maurício. Bom, pessoal, não sei nem se eu começo com um bom dia ou um mau dia, porque
Eu cheguei aqui cedo, o meu querido Simonário já começou falando, precisa subir os honorários dos peritos. Maurício, você vai lá e pede para aumentar os honorários. Então, primeiro eu queria agradecer ao Simonário pelo convite, agradecer a diretoria do CRC São Paulo. É a segunda vez que eu participo, a primeira vez eu estava num painel com o nosso querido professor Eliseu Martins. Eu não queria lembrar, se ele estiver aí no web, espero que esteja, né? Saudações, professor. E queria também agradecer as perguntas que foram colocadas. Assim, parece que o árbitro é aquele sujeito que tem que responder tudo. Eu aprendi com uma mulher bonita que fala assim, quando te pergunta uma coisa que você não sabe, você pergunta, né? Você nunca responde, você só faz uma pergunta em cima. Então eu tenho muitas perguntas para vocês. Mas a verdade é que o árbitro, com certeza ou na incerteza, ele vai ter que dar uma decisão. E ele vai dar uma decisão que é definitiva, né? Irrecorrível. Então é muito interessante, essas questões são muito complexas, como os senhores já viram, variam de caso a caso, e demandam um conhecimento especializado, realmente, para poder decidir isso daí. Então, eu até queria dizer, eu não sou árbitro, eu estou árbitro. Árbitro não é uma profissão, né? Profissão é ser contador, profissão é ser advogado, ser médico. Nós somos indicados para um caso específico como árbitro pelas partes. Nós somos escolhidos por um caso. Acabou aquele caso, deixou de ser árbitro. Como há pessoas que são recorrentemente indicadas, a gente fala, eu trabalho muito como árbitro e tal, então sou árbitro. Mas não é verdade, não existe essa profissão. Agora, por que eu estou aqui nessa função e sou recorrentemente designado para árbitros em casos de M&A, por exemplo? Porque, infelizmente, eu trabalhei 25, 30 anos com isso. E fiz muita due diligence, fiz muito contrato. Inclusive, a Mônica coloca lá um exemplo, fala, eu que fiz esse contrato aqui, tá mal o contrato, foi para a arbitragem, eu fui advogado da arbitragem, perdemos a arbitragem. Então, realmente, eu fiz tanto contrato que todas essas questões... eu trabalhei na Arthur Anderson, então eu fui estudar contabilidade, fui estudar finanças, fui estudar uma série de coisas para agregar e aprender a fazer isso daqui. Então acaba que a gente é recorrentemente indicado por essas razões. Bom, eu vou tentar incluir as questões que as pessoas trouxeram dentro da minha apresentação e começo dizendo o seguinte, qual é o paradigma da arbitragem e também do judiciário, né? Quando há uma discussão que envolve o direito e envolve muitos cálculos. É assim, cada um no seu papel, cada qual no seu quadrado, né? Então, o árbitro ou o juiz vai dizer o direito é esse, o contrato diz isso, o Código Civil se aplica dessa forma. Agora, o senhor contador, o senhor perito, vai lá e faz os cálculos, como eu estou lhe dizendo, e apresenta os cálculos. As partes discutem os cálculos, depois eu vou ver se eu entendo alguma coisa ali e vou dar uma decisão. Então, cada qual no seu quadrado. Qual é o problema desse paradigma? Bom, há muitas premissas jurídicas que precisam ser decididas. Por exemplo, a questão de uma data, qual é a data inicial para o cálculo, qual é a data final, qual é o negócio que está sendo avaliado, e vários exemplos que foram trazidos aqui. Há também muitas premissas técnicas, por exemplo, o que é o EBITDA? Receita recorrente, não recorrente, entra ou não entra no EBITDA? O que é um fair market value? O que é uma taxa de desconto para ser aplicado num fluxo de caixa? Qual é o crescimento projetado? Todas essas premissas, usualmente, o que se faz, um juiz, usualmente se faz até na arbitragem, joga para o perito. Porque eu digo o direito, o perito faz os cálculos. As partes brigam por isso, e depois, a uma hora, eu vou decidir. Mas, como eu não entendo nada disso daqui, eu vou decidir de um jeito. Então, um jeito um pouco arbitrário. Quais são as consequências? Nós temos laudos técnicos muito frágeis que podem ser imprestáveis. O perito tomou decisões de natureza jurídica, o perito foi parcial. Acho que até o Silvio já colocou dessa questão da parcialidade. Mas o que é importante? Na arbitragem, sobretudo, a prova ela é muito qualificada. O que quer dizer isso? Nós temos audiências que duram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E é muito comum, e eu gosto particularmente de fazer muito isso, colocam os assistentes técnicos das duas partes, um em frente do outro, coloca o perito do tribunal, todo mundo na sala, e passamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas. O Simonário e eu tivemos uma algum tempo atrás, ficamos 12 horas. 12 horas em cima de um laudo, discutindo todas as premissas, todas as dúvidas, todas as questões. E então uma dúvida, mas o senhor falou aquilo, o senhor está dizendo isso, por qual é o fundamento, está errado. E aí que ele disse que essa coisa aparece. Aparecem as fragilidades
Então, uma das coisas mais fáceis para derrubar um laudo contábil é falar, como é que o senhor interpretou isso? Ah, mas a cláusula contratual diz assim, você fala, o senhor considerou, então fez uma interpretação jurídica do contrato, que é onde está escrito isso? Ah, mas parece razoável na sua opinião, mas o senhor não é advogado, o senhor não está aqui para decidir a interpretação jurídica do contrato, o senhor está para fazer o cálculo, acaba com o laudo do sujeito. Outra, aparece a parcialidade, o sujeito vai lá, calculou um EBITDA que você fala, dá risada, você fala assim, não é possível. Outro dia eu estava com um árbitro muito conhecido, que falou para um perito, falou assim, olha, achar que o tribunal arbitral é idiota, tudo bem, faz parte da vida, agora, débil mental eu não sou. Então, qual é o problema? Ele não só apresenta um trabalho imprestável, como a reputação dele vai para o saco, como a parte risca de perder o caso, porque o árbitro ficou bravo, fica irritado quando você vê um trabalho ruim. Algumas vezes é um excesso de vontade de me contratar, eu vou cumprir a função, vou fazer uma coisa distorcida para atingir o objetivo, e esse é o erro que não pode acontecer, porque aparece. Algumas vezes é falta de trabalho conjunto com o tribunal arbitral, porque ele teve que tomar uma decisão, o perito, porque ele tem que fazer o trabalho dele, ele pressupõe aquela premissa, a decisão sobre a premissa, senão ele não consegue fazer o trabalho. Ora, se ninguém informa qual é a premissa que deve ser adotada, ele vai tomar uma decisão. Então, se ela é jurídica, pena, né? Mas tinha que tomar decisão, vai usar o conhecimento técnico, e daí que a questão da multidisciplinariedade, do conhecimento da área é muito importante. Então tem peritos, contadores, especialistas na área de construção, peritos, contadores, especialistas em M&A, porque você entender a lógica do negócio. Se você não entende a lógica do negócio, a chance de erro é muito grande. Agora, se a sentença arbitral sai errada e ela é recorrível, aí que está o problema. Porque a gente perde a credibilidade no sistema. Você tem um sistema voluntário, que é fazer arbitragem, ninguém é obrigado a fazer arbitragem, a não ser que tenha contratado isso, mas uma vez contratado não pode fugir, e não tem recurso, por erro material, erro de decisão. Só tem recurso se houver um vício de condução do procedimento, ou o árbitro é corrupto, ou o árbitro deu o prazo de 5 dias para um lado e prazo de 30 dias para o outro. Esse tipo de vício, ele decidiu coisas que não estavam dentro do objeto da arbitragem. Você pode anular uma sentença arbitral, mas não pode apelar de uma sentença arbitral. Então, uma sentença errada do ponto de vista de cálculos, porque um juiz, o árbitro falou, faça aí os cálculos, o perito fez e saiu errado, fica errado para sempre. E a gente perde a credibilidade do sistema, que é baseado na credibilidade. Então, destrói o sistema. Bom, como é que a gente corrige isso, né? A gente corrige isso trabalhando em conjunto. Então, aqui eu saúdo de novo a ideia desse foro, esse fórum e esse convite que o Simonágio e que vocês do Conselho de Contabilidade fazem aos advogados para virem aqui. A gente tem que criar pontes, né? Não pode ter um muro entre o Tribunal Arbitral e os peritos, tem que criar pontes de diálogo, porque a definição das premissas tem que ser feita conjuntamente. Então, por exemplo, o caso que a Eliane colocou um caso aqui, nem sei se está certo, mas a minha reflexão é: se você tem uma despesa recorrente que não estava contabilizada, então é o caso trabalhista lá, tem umas verbas trabalhistas que existem, são obrigatórias, tem que ser pagas, mas não estavam contabilizadas. Ela é recorrente, então obviamente ela vai afetar o EBITDA vai cair. Se isso deriva um ajuste de preço, já é uma questão mais jurídica. Porque, olha só, se o preço foi calculado com base em múltiplos de EBITDA, ok, tudo bem, se o EBITDA é menor, ajusta o preço para baixo. É simple as that. Mas se o preço não foi calculado com ajuste de EBITDA, que é o grande parte das transações, você tem um preço em que as partes tem algum fluxo de caixa descontado, tem lá os vários métodos, mas tem toda uma negociação, uma oportunidade de mercado, visão de crescimento, visão estratégica, que envolve na fixação do preço. Esses elementos são intangíveis e muitas vezes afetam significativamente a formação do preço. Então, o árbitro vai ter que olhar na formação do preço quais são os elementos que substanciaram. Então, se é múltiplo de EBITDA, ok, simples. Se não é múltiplo de EBITDA, mas é uma empresa, por exemplo, prestadora de serviços, então um ajuste no EBITDA que afeta o preço é fácil de ver e é fácil de ver o impacto no preço. Mas se é uma petroquímica,
uma verba trabalhista lá, ainda que tenha um valor significativo, pode não afetar o preço, porque o preço daquilo é o valor da petroquímica, tem ativos, são bilhões de ativos, uma coisa funcionando, então talvez não derive um ajuste de preço. Então volta para o que o Silvio falou, a casuística. Essa responsabilidade final é do árbitro, mas em todas as premissas, por isso que precisam ser definidas, para o cálculo ser feito. Não pode se deixar do perito trabalhar sozinho. Nem o tribunal pode tomar decisões assim, um pouco arbitrárias, precisa se envolver, né? Isso envolve reuniões prévias, diálogo constante e envolve, e a gente vê isso, essas sessões de audiência, de trabalho, em que todas as premissas são expostas e discutidas. Todas as premissas. E você vê quem é sendo parcial, quem está sendo correto, onde inúmeras vezes você fica discutindo uma norma contábil, 2 horas, 3 horas, com gente muito qualificada. E é isso que o tribunal precisa, de gente muito qualificada que ajude o tribunal a decidir. A gente vai entender o racional, a gente precisa entender a questão contábil. Eu não sou contador, mas eu preciso que o contador me ajude, né? Então, a responsabilidade pela sentença é sempre dos árbitros. Então, está muito errado quando, que é a visão um pouco clássica, que é assim, eu faço o direito, o outro faz os números. Se o número deu grande ou deu baixo, não é meu problema, é o que deu. Não pode fazer isso, não pode ser criado isso. A responsabilidade é dos árbitros. A sentença no número, quem está dando é o árbitro. A reputação dos peritos também está em jogo, a do tribunal arbitral. Então, se você vem aqui com uma decisão muito errada, aquele escritório de advocacia vai falar, nunca mais vou indicar aquele árbitro. E vai falar aquela história, um cliente satisfeito fala para no máximo 3, um cliente insatisfeito fala para no mínimo 10. Então, como a gente vive de reputação, as pessoas saem falando, não indica aquele sujeito que ele é horrível, não entende o que está acontecendo, né? Funciona também para o perito. Então, por exemplo, o Silvio Simonaggio, que alguém disse no começo aqui, acho que o João Carlos falou que ele é o rei das perícias em arbitragens, é porque ele tem uma excelente reputação. Se eu estou num tribunal arbitral, ou se eu sou parte adversa, sou advogado e ele está do outro lado, eu sei que o Silvio não mente. Não vai mentir. Então, quando você, até uma confiança. Você fala, bom, ele pode ter uma visão técnica diferente, mas ele não vai mentir, ele não vai fraudar número, ele não vai inventar planilha. Então, às vezes eu estava num caso, falava, Silvio, você verificou tudo? Verificou tudo? Verifiquei, acredito. Então, a reputação é muito importante. Agora, se o Silvio, com toda essa reputação que tem, fraudar, furar, etc e tal, nunca mais vou indicar ele. Não adianta ser meu colega, conhecer há muitos anos, e vice-versa, funciona. Então, esse meio funciona com base na questão reputacional. Então, para que se possa melhorar a qualidade disso, é muito importante que a gente tenha esse diálogo contínuo, profundo, e um trabalho que é bem remunerado, mas é de muita dedicação. Não adianta ser pouco dedicado. Agora, última palavra para, sobretudo, o pessoal que está no interior e fala, puxa, eu quero ser árbitro, eu quero fazer isso. Cuidado com instituições que oferecem treinamento para ser árbitro, carteirinha para ser árbitro. Isso não existe, gente. Pela lei, qualquer pessoa maior de 21 anos pode ser árbitro. Não existe treinamento para ser árbitro, não existe instituição que dá carteirinha. O que existe são pessoas que vão confiar em você para decidir um caso. Por isso você pode ser árbitro num caso só na vida ou 100 vezes na vida. Vai depender da sua reputação. Então é muito mais uma questão de networking com as pessoas que trabalham no meio e que vão te indicar porque te reconhecem como idôneo e competente do que qualquer outra coisa. Tá bom? Obrigado e bom dia a todos. Nós tivemos aqui um painel impecável e observem uma característica da arbitragem que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, o rigor do tempo. Esse é um outro aprendizado que a arbitragem traz para a gente. A comunicação tem que ser feita em 15 minutos. Fora dos 15 minutos não é mais comunicação. Então, nós temos aqui o horário absolutamente cumprido. E eu percebo o seguinte, que algumas perguntas que estão chegando, e eu vou tentar contextualizá-las, elas são perguntas específicas. E eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma diferença importante entre fluxo de caixa, o preço fixado por fluxo de caixa descontado, e o preço fixado por múltiplo de EBITDA.
Tá? O preço fixado por fluxo de caixa descontado, como regra geral, e aí eu gostaria de ter a experiência de vocês, não pela ordem de bem-querença, mas pela ordem de apresentação, eu queria ter a resposta de vocês. Na vivência de vocês, eu pelo menos uma vez me deparei com um preço vinculado a uma matriz de fluxo de caixa descontado. Única vez. O resto é preço fixado. E em 2 ou 3 contratos, a fixação de que aquele preço era equivalente a 6 vezes o EBITDA do balanço XPTO. Então, o que eu percebo é o seguinte: uma vez fixado o preço, e aí vai a pergunta de uma vez fixado o preço, ainda que seja o referencial, que ele é equivalente a múltiplos de EBITDA, a gente não disputa mais a avaliação. A avaliação econômica que foi transformada em preço, antes de ser transformada em preço, ela é meramente valor. De forma que a transformação do preço ela tem que se dar por bases objetivas do dano. Isso parece razoável para vocês? Vocês viveram alguma coisa diferente? Como é que foi isso, Mônica? E aí, por favor, se você puder começar. Acho que assim, a avaliação do contábil e dos ativos, ela é um parâmetro, né? Mas de fato a decisão de investimento na aquisição ela vai muito além disso, né? Então como acho que foi a Eliane ou o Maurício que falou sobre a questão, a Juliana agora já me perdi. Mas é a decisão de eu preciso estar nessa região, essa empresa já tem uma clientela, ou a carteira de clientes dessa empresa vai me trazer uma versatilidade, uma segurança que para mim faz sentido. Então, ou se o meu concorrente comprar essa empresa é pior para mim, então eu tenho que comprar, nem que talvez eu não esteja tão segura de que para mim essa compra seja necessária, mas eu não quero que o meu concorrente tenha acesso a essa lista de clientes, a esses produtos. Então, de fato, esses intangíveis são muito importantes para a fixação do preço. E o preço é aquilo que o comprador está disposto a pagar e o vendedor está disposto a aceitar, né? Então, também sai um pouco da questão de mera avaliação da empresa. Eu acho, na minha visão, Silvia, eu acho que dificilmente a gente tem uma precificação de uma empresa, um M&A, pode ser pequeno ou grande, por um único fator. A minha impressão é que normalmente é uma quantidade maior de coisas. A comparação, o múltiplo de EBITDA pode ser mas com certeza esses fatores que a Mônica colocou, que são estratégicos, uma outra avaliação de mercado, etc., são levados em consideração. E sim, eu já tive casos no escritório em que, por exemplo, o protocolo de intenções que antecedeu o contrato de compra e venda falava em múltiplo de EBITDA. Depois, aquele múltiplo de EBITDA virou no contrato o preço. E ali o EBITDA não aparecia mais, não existia mais aquela fórmula. Ali existia o preço daquela transação. E o contrato dizia ao final que aquele contrato substituía todas as discussões anteriores. Aí a pergunta seria possível você pedir a revisão do preço com base no múltiplo de EBITDA se você teve um contrato que não fez mais referência àquele múltiplo de EBITDA e sim tratou do preço efetivamente? Porque provavelmente aquilo ali é negocial, né? Mas então, veja lá, pessoal, veja como o tribunal arbitral funciona. A Eliana colocou essa situação. No memorando de intenções, no protocolo de intenções, no memorando de entendimento, estava lá fixado, o preço vai ser 6 vezes o EBITDA. No contrato final não estava. E tem essa cláusula, que é uma cláusula absolutamente padrão, que é todos os memorandos, documentos, informações negociados ou que participaram de documentos produzidos durante essa fase de negociação não valem nada. Que a gente chama a cláusula joga tudo no lixo, porque você não quer dar valor jurídico para aquilo. Essa cláusula tem o efeito de anular que aquele preço foi fixado em 6 vezes o EBITDA? Resposta, não.
Por quê? Você vai voltar para olhar os fatos. É claro que se as obrigações que foram negociadas, as questões, não geram um efeito jurídico, mas você vai olhar o fato. Houve negociações? Houve. Qual foi o critério? O critério foi 6 vezes EBITDA. São fatos. Daí eu vou concluir. Isso bate com o preço? Bate com o preço. Então eu sei como o preço foi feito, porque eu tenho provas disso. Não estou dando validade, porque o que acontece, o que a gente quer evitar é o seguinte, olha... eu estava negociando 6 vezes o EBITDA, você falou 5 vezes o EBITDA, depois nós fechamos o preço por um outro critério, por um critério de valor de ativo a mercado mais fluxo de caixa descontado. E aí eu não posso voltar lá e dar efeito jurídico para aquele. Ok. Por isso que cada caso é um caso. Por isso que tem que ser olhado com muito cuidado. Mas há setores que negociam tudo em preço de EBITDA. Eu já trabalhei fazendo aquisição, por exemplo, para agência de publicidade. É tudo em EBITDA. Você tem mais interesse numa, porque ela é mais estratégica, você aumenta o múltiplo. Negocia em cima de múltiplo. Coisas que vão para o mercado de capitais, por exemplo, na época que tinha IPO, aí, alguns anos atrás, todo mundo negociava em múltiplo de EBITDA. Por quê? Porque aquilo ia para o mercado de capitais, o mercado de capitais valoriza as empresas, um dos critérios é você olhar o múltiplo de EBITDA. Então você trazia para as suas aquisições o mesmo critério pelo qual você era avaliado. Então, assim, é muito casuístico. Então é por setor, é por momentos, é por objetivos. O problema é, quando você não tem referência, o que você decide? Normalmente, nem dá para pré-julgar, mas você não pode fazer um ajuste de preço se você não sabe qual é o fundamento do preço. Então, se você não consegue provar qual foi o fundamento do preço, azar. Tem um problema, mas como é que você tem uma combinação? E veja, o que é muito comum, o comprador tem lá os critérios dele. E o vendedor tem lá os critérios dele. Quem diz que eles negociam os critérios? Não, negocia preço. Mas eu não fico explicando para você. Há casos que há negociação de múltiplos, etc. Há casos que não. Cada um, por exemplo, fluxo de caixa descontado. O comprador faz a opção dele, claro, que ele vai querer ganhar em cima disso. Então ele vai ver a projeção de crescimento da empresa, a taxa de desconto do comprador, certamente diferente da do vendedor. Não tem como ser a mesma. Então, quando acontecem essas situações... por isso que eu acho que é muito difícil você conseguir ajuste de preço se você não tem um critério objetivo. Porque quem que vai decidir e vai falar, é 10 milhões, é 50 milhões, é 30 milhões? É uma irresponsabilidade se fazer isso. É mais fácil para um tribunal arbitral, qualquer um de nós, falar, olha, se você não me dá elementos objetivos para decidir, você quer um reajuste, eu não posso decidir. Até entendo que tem um problema, mas sinto muito, você contratou desse jeito. A regra para qualquer arbitragem sempre a gente parte do contrato. Você pode modificar o contrato se houver elementos, questões relevantes, etc. e tal, mas você não pode brincar com o contrato. O contrato foi o que as partes negociaram, celebraram e acreditam que deve valer. Senão, acaba a previsibilidade dos negócios, a segurança dos negócios, segurança jurídica dos negócios. E aí, se vira um vale tudo, gente, aí não tem mais... Voltamos para o judiciário clássico para decidir essas questões. E aí eu vou aproveitar com a Alessandra e com a Juliana. Olha que questão interessante. Quando a gente tem um parâmetro objetivo, que é o múltiplo de EBITDA, ok, a gente pode discutir se o EBITDA é ajustado, se o EBITDA é o da instrução da CVM e ponto final. Mas e se a gente só tem preço? A gente consegue, ainda que se descubra uma fraude, olha, eu deixei de te dizer que essa empresa tinha uma despesa, tinha um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, que modificava completamente a base de custos. Não sei se isso já aconteceu, mas às vezes acontece, tá? Tá bom. Isso afeta objetivamente a projeção de fluxo de caixa descontado, a expectativa de resultado futuro, a ideia de valor econômico da sociedade. A gente sabe tudo isso, não é nem intuitivamente, é de verdade. Essa conta é difícil de fazer, tá? E eu não vou exigir que se faça aqui de público, não, tem mais, mas esse é o ponto. Tem uma apreciação que é da importância disso. Pode ser tão importante que o negócio pode ser anulado. Tá? Então, já vi uma situação que era uma empresa que demandava uma licença
ambiental, por exemplo, para funcionar, e ela fraudou lá no DataRoom, colocou lá licença ambiental, não tinha licença ambiental. Você fala, o comprador poderia ter checado com a agência. Poderia, mas não é a prática. Então, aí houve um dolo. Né? O dolo pode levar à anulação do negócio jurídico. Então, você pode reverter aquela compra e venda, pegar um jeito de recuperar o preço, mais perdas e danos. Então, dependendo da circunstância, você pode chegar até a anulação. Tem uma questão que se chama dolo eventual. Dependendo da circunstância, você faz um ajuste de preço. Cada caso tem sua regra. Só que tem uma questão, por exemplo, qualquer vício que a gente chama de esses dolo, negligência, culpa grave, normalmente você tem um prazo. Normalmente, na lei tem um prazo, que é de 4 anos da celebração do negócio jurídico para anular. Então, se você descobriu que o sujeito fraudou sua licença ambiental 5 anos depois, não dá mais. Tem que ser, então a lei tem esse pressuposto. Né? Então vocês veem como a gente tem que conversar. E muitas vezes no litígio é muito importante haver uma parceria entre os contadores, os economistas e os advogados, porque a estratégia se funda no que é possível obter dentro daquela realidade e não chegar essa discussão lá para o meio, para o final. Né? E nesse ponto que você falou, de que não há um parâmetro, o contador pode fazer alguns cenários, calcular alguns cenários. Só que essa informação precisa ser útil. Útil para quem vai analisar. A gente teve o primeiro painel aqui hoje falando em informação da perícia contábil precisa ser útil. Então, de nada adianta sair calculando 10 cenários se nenhum deles tem alguma evidência ou que tem alguma aderência ao caso que se está analisando. Então, a informação precisa ser útil. Eu acho que até o que o doutor Maurício falou com relação aos documentos que são jogados fora, né? Ali teria o parâmetro, né? Talvez para poder atingir a resposta do que aparece depois. Agora, e se não tem esse parâmetro e só temos o preço definido, será que a gente não conseguiria, de fato, em cima dos cenários que a Juliana está colocando, apurar, não necessariamente mexer no preço, mas como se fosse aquela informação paralela da indenização para o próprio comprador? Porque daí eu não altero o preço definitivamente, porque eu não consigo, né, eu não tenho a base, mas eu consigo constatar contabilmente que houve, né, um prejuízo, vamos dizer assim, para... Quando há um prejuízo específico, a empresa vai ser indenizada pelo prejuízo. Qual que é a diferença entre uma situação em que você dá um direito de indenização para um ajuste de preço? É que normalmente uma indenização você dá quando é um evento pontual. Então o sujeito deixou de reconhecer no balanço uma provisão para uma contingência. A contingência materializou. Ok, então ele está sendo indenizado por aquela contingência. O ajuste de preço e se aquele tema for, por exemplo, ele não provisionou férias de todos os funcionários. Então isso é um valor recorrente. Então não adianta eu indenizar uma vez. Eu tenho que... Aí é um ajuste, eventual ajuste de preço, porque aquilo afeta a lucratividade da empresa. César teria que voltar na projeção do fluxo de caixa, se foi o fluxo de caixa que... Eu teria que voltar, supondo que usou-se, né, de fato, a metodologia do fluxo de caixa como parâmetro, não como definição final, porque eu tenho que ter uma ideia de valor. Teria que voltar em todo o fluxo de caixa, fazer esse ajuste todo, para voltar a ter um novo parâmetro de valor, para daí eu partir para o preço, que eu tenho ainda aquele gap dos intangíveis, né? Tudo que eu posso eventualmente estar querendo colocar nesse preço, independente do que a realidade da projeção futura me permite, né? Eu vou encerrar para não ser decapitado pela doutora Ângela Alonso, mas eu vou deixar a provocação para o próximo painel, para o próximo evento que nós venhamos a fazer. Este caso em que a gente tem um preço de valor, um preço de dinheiro, e a gente não tem exatamente como ele foi formado, mas a gente tem a caracterização da fraude, omissão de informação, que afetam caracteristicamente o dano. Exige uma definição de critério de arbitramento do dano ou de valorização do dano depois da sentença arbitral, e aqui fica o tema para nós discutirmos. Já temos assunto para o próximo embate. Olha, a minha gratidão pessoal e a de todos nós pelo tempo, pela qualidade
de entrega que vocês fizeram para nós, muito, muito grato.